gente trouxe por aqui no Audiência 9.9, porque agora é o momento de tu ser bem informado sobre esporte. Tá chegando então o nosso momento de notícias sobre esporte aqui no Audiência 9.9 com o Juarez da Luz. Bom dia, Juarez, tudo bem? Bom dia, Sabrina, tudo bem? E você? Tudo certo, tudo bem. Então tá bom. Bom dia, ouvintes internautas. Bom dia, Michel, na mesa operação de imagens ali. Então, vamos falar de um passeio ciclístico promovido pela ABB e também no futebol brasileiro Série A e Série B. A ABB de Camaquã realiza passeio ciclístico em alusão ao mês das crianças. A Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB de Camaquã, realizará no dia 9 de outubro, num domingo, um passeio ciclístico em alusão ao mês das crianças. Adultos também poderão participar. A partir das 8h40, os participantes deverão estar na frente da ABB, na rua Antônio José Centeno, 693, bairro Olaria. A saída está prevista para as 9 horas. Haverão 2 paradas de descanso em 2 pontos da cidade. Os ciclistas podem levar água e lanche. O roteiro será acompanhado pela Divisão de Trânsito de Camaquã. Mais informações você pode obter através do WhatsApp 5199-870-1500. Então, interessados em participar do passeio ciclístico da ABB de Camaquã, entre em contato pelo WhatsApp, anote aí, 5199-870-1500. Vamos falar agora então sobre a Série A, futebol brasileiro da Série A. Vamos para a tabela do Brasileirão, né? Para a gente falar com a tabela aberta aqui, que a gente tem uma leitura melhor do que a gente vai falar. Ontem, então, foi realizado os últimos jogos, todos. Na verdade, ontem foram realizados 8 jogos, né, que encerraram, então, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Internacional ficou no empate em 0-0 com o Bragantino no Beira-Rio. O primeiro tempo eu não consegui olhar na íntegra, o segundo tempo eu assisti. O que eu vi ali foi o seguinte: o Inter martelando e a bola insistindo em não entrar, além das defesas do goleiro do Bragantino, goleiro Cleito, se eu não me engano o nome dele. O Bragantino ainda teve, o Bragantino se defendeu muito bem, se fechou e aí explorava os contra-ataques. O Bragantino ainda teve algumas oportunidades na reta final do jogo de sair com a vitória, de marcar o gol. O goleiro Kehler, do Inter, fez no mínimo 2 grandes defesas, 2 grandes intervenções ali, que evitou o gol do Bragantino. E o Cleito, goleiro do Bragantino, também teve uma boa performance no jogo. Com esse empate em 0-0, o que acontece? O Inter acabou perdendo a vice-liderança para o Fluminense. Fluminense que goleou ontem por 4-0 o nosso Juventude aqui de Caxias do Sul. O jogo entre Fluminense e Juventude ocorreu no Maracanã. Com isso, o Fluminense então foi a 51 pontos, está na vice-liderança, mas está a 9 pontos do líder, que é o Palmeiras, com 60 pontos. Por quê? Porque o Palmeiras ontem venceu um placar magro, né, por 1-0 o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro já vem de alguns jogos, vários, acho que são 2 meses, se não me engano, sem vencer em casa. O Atlético Mineiro oscilou muito nesse ano, foi o campeão de 2021, né? E esse ano, com a vinda do técnico do turco, né? Não conseguiu acertar, não conseguiu ajustar o time. Acabou que demitiram o técnico e voltou então o Cuca. E até agora o Cuca não conseguiu encaixar o time. Eu acho que, no meu ponto de vista, a direção errou na contratação do técnico, o turco, né, Michel? É isso, né? Técnico turco lá no início do ano. Então eu acho que
Aí começou ele não ajustou o time, aí chegou o Cuca, também não consegue acertar, enfim. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, eu acompanho alguns jogos do Atlético Mineiro, faz bons jogos. Ouvi os lances, os melhores momentos. Primeiro tempo mesmo, o Atlético Mineiro jogou muito ontem. Teve chances de sair com 2 ou 3-0 no primeiro tempo. Grandes defesas do goleiro do Palmeiras, que ontem quem estava no gol era o Marcelo Lomba, né? E bola na trave também, um monte de coisa. Então, no primeiro tempo o placar foi injusto. Era para ser no mínimo uns 2-0 para o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, né, conseguiu o gol e jogou como precisava jogar, né? Se fechou, explorava os contra-ataques, enfim. Então, com isso, o Palmeiras está cada vez mais líder, está com o pé, ou melhor, uma mão, né? Uma mão no título do Brasileirão. Quem está com um pé, mais um pé aonde? Na Série B do futebol brasileiro do ano que vem, quem está com um pezinho lá é quem? O Juventude. O Juventude, olha, só um milagre. Sinceramente, só um milagre. Juventude tem 19 pontos em 28 jogos. Restam 10 rodadas. 10 rodadas são 30 pontos. E o Juventude está a 12 pontos do primeiro a sair da zona de rebaixamento, que é o Ceará, 12 pontos. Então, em 30 pontos, o Juventude tem que fazer no mínimo 12 hoje para encostar no primeiro a sair. Sendo que esses aí também vão pontuar até lá, né? Então, o Juventude está com um pé e meio na Série B do futebol do ano que vem, né? O Atlético Goianiense é outro, mas já não está tão ruim assim. Está com 22, mas também está difícil para ele. Depois vem o Avaí com 28 e o primeiro a ingressar na zona de rebaixamento é o Cuiabá com 30 pontos. O Cuiabá venceu ontem, né, o América Mineiro lá na Arena Pantanal por 2-1. Vamos ver então todos os resultados da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. São Paulo 4, Avaí 0, Santos 2, Atlético Paranaense 0, Fluminense 4, Juventude 0, Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, Fortaleza 3, Flamengo 2. O Flamengo perdeu de virada lá no Castelão ontem para o Fortaleza. No finalzinho, Fortaleza virou o jogo. Coritiba 1, Ceará 0, Cuiabá 2, América 1, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1, Inter 0, Bragantino 0, Goiás 0, Botafogo 1. Falando um pouco do Flamengo, no início do ano, todos os especialistas citavam, e era uma coisa óbvia, eu também, do meu ponto de vista, acreditava muito nisso. Os grandes favoritos, os 3 maiores favoritos para conquistar o título brasileiro 2022 eram quem? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Não necessariamente nessa ordem, mas eram esses 3. Hoje, o que a gente vê? Hoje, a radiografia é a seguinte: Palmeiras com 60 pontos, realmente é o que se esperava, né? Palmeiras com 60 pontos, esperava que o Palmeiras fosse um dos a buscar o título, e aí tudo bem. O segundo era o Flamengo, só que o Flamengo está com 45 pontos, está a 15 pontos do líder, faltando 30 pontos para disputar, o Flamengo é 15 pontos do líder. E o Atlético Mineiro, pior ainda, né? Está em 7º com 40 pontos. Então, restando 30 pontos para disputar, o Atlético Mineiro tem 20 pontos de diferença do líder. Então, eu já cravo aqui. Atlético Mineiro não conquista o título. Isso é uma coisa praticamente, matematicamente não dá para afirmar, né? Mas está virtualmente sem chance de conquistar o título. Porque em 30 ele tem que tirar 20, né? Isso hoje, né? Porque o Palmeiras segue vencendo, segue conquistando pontos, né? O Flamengo está muito difícil, mas o Flamengo são 15 pontos. Mas ainda assim está muito difícil. A grande surpresa, para mim, pelo que iniciou o ano, a grande surpresa é o Internacional. Porque o Internacional estava muito ruim no início do ano, com o técnico Medina, né, Michel? Cacique Medina, né? Cacique Medina não achou o time do Inter, não encontrou, era totalmente perdido. E estava muito mal no início, então ninguém apontava o Internacional com chances, como favorito para o título. Hoje o Internacional está a 50 pontos, está a 10
do líder. Não é tão fácil tirar esses 10 pontos, mas também não é impossível. Na verdade, 7 pontos, né? Porque a última rodada o Inter enfrenta o Palmeiras no Beira-Rio. Fluminense é um time que ajeitou muito com o técnico que chegou, né? O Diniz, Fernando Diniz. Fluminense está na vice-liderança com 51 pontos, mas também ninguém falava lá no início do ano, ninguém dava o Fluminense como favorito, mas enfim, hoje ele é o vice-líder. Corinthians, 47 pontos, em quarto, venceu ontem. Era um time lá no início do ano para ficar no meio da tabela, para cima, conquistar uma Libertadores ali, uma vaga na Libertadores talvez. Enfim, está fazendo o papel dele, né? E o Flamengo é a grande surpresa negativa, né? Se esperava, porque assisti muitos jogos do Flamengo e, ao meu ver, é um dos melhores elencos da América e o melhor time da América também. Mas não está dando liga. Ultimamente não está dando liga. Bom, essa foi a Série A. Agora vamos falar da Série B, Sabrina. Série B que teve jogos ontem também, né? Pai, deixa eu só falar a próxima rodada, né? Uma coisa muito interessante. O Internacional, então, vai jogar agora pela 29ª rodada no sábado. Agora, sábado, 1º de outubro, às 15 horas, recebe o Santos em casa. Vou falar dos 4 primeiros ali. Vamos ver. Palmeiras vai ao Engenhão encarar o Botafogo na segunda-feira, dia 3, às 20 horas. Palmeiras, vamos ver o Fluminense. Fluminense vai ao Mineirão encarar o Atlético Mineiro no sábado, às 15 horas. Agora vamos ver o Corinthians, que é o 4º colocado. Corinthians no sábado, na Neoquímica Arena, recebe o Cuiabá às 21 horas. Vamos falar um pouquinho aqui, que já está o tempo quase esgotado aqui do nosso programa. Vamos falar um pouquinho de Série B. A Série B ontem teve 2 jogos, né? O Cruzeiro goleou a Ponte Preta no Moisés Lucarelli por 4-1, bem próximo do título. O Cruzeiro cada vez mais próximo do título. Vaga para a Série A já conquistou há uma semana, né? E o clássico pernambucano, Sport Recife e Náutico, o Sport venceu por 2-1. Com esses resultados, o Cruzeiro segue fora da curva, né? Está com 71 pontos, está a 18 pontos do Grêmio. O Grêmio está com 53, mas não jogou na rodada ainda. E o Sport, com a vitória, subiu para a 5ª posição com 46 pontos. O grande jogo dessa rodada, um jogo de 6 pontos, acontece hoje à noite, entre Vasco e Londrina. O jogo é às 21h30 no São Januário. Por quê? É um jogo de 6 pontos para ambas as equipes. O Vasco tem 48 e está na 4ª posição. O Londrina tem 45 e está na 6ª posição. Mas o Vasco, para perder a 4ª colocação para o Londrina teria que goleá-lo por 5 gols de diferença. Então o Londrina, para tirar a 4ª posição nesta rodada do Vasco, tem que fazer 5 gols ou mais de diferença. Porque se fizer 4, vai ficar tudo igual. Ficarão todos com 13 vitórias e ficarão os dois com 48 pontos, 13 vitórias. O Vasco, vamos supor que o Londrina ganhe por 4 gols de diferença. O Vasco ficaria com 4 gols positivos e o Londrina com 4 gols positivos. Então 13 é pouco. Se ganhar por 4, o Londrina fica com 5 por 4 gols. A diferença é 4 gols. Então o Londrina teria que vencer o Vasco hoje por 4 gols ou mais para entrar no G4. E o Grêmio joga na sexta-feira, né, às 19 horas, lá no Castelão contra o Sampaio Corrêa. É isso aí então, Sabrina. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Juarez. Obrigada.